Então você já ouviu falar sobre Factor Method, mas nunca colocou ele na prática? Não entende muito sobre o padrão, não sabe para que ele serve? Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns detalhes sobre ele, tenho certeza que vai gostar e arrisco dizer que você já até utilizou ele aí no dia a dia, só não sabia que ele tinha esse nome. Claro, antes de começar, quero te convidar para acessar o nosso material completo sobre Design Patterns. Tem um e-book completo, tem curso e tem muito material adicional, muitos deles gratuitos para que você possa entender mais sobre o assunto, para que você possa entrar em detalhes mais técnicos, né? Coisa que não dá para passar às vezes nos 5 a 10 minutos de vídeo aqui no YouTube, tá bom? É só acessar o link aqui na descrição, você já vai ter acesso a todo esse material. Muito bem, então, pessoal, eu vou pular direto para o código, né? Tem uma parte teórica também aqui, claro, sobre cada padrão, mas para encurtar um pouco a situação aqui, eu vou direto para o código. Essa parte teórica, ela também está no nosso e-book gratuito e, claro, no nosso curso Design Pattern, tá? Os links estão aqui na descrição para vocês, tá bom? Como a gente sabe, quase tudo aí na orientação a objetos começa através de uma interface. Uma interface é algo poderoso, tá? Então eu vou explicar primeiro o que, o como aqui, e depois a gente chega até o padrão, tá? Eu acho mais fácil a gente fazer isso aí. Então, imagina que a gente tem uma interface para gerar um documento, tá? Uma interface que define tipo chamado documento, e essa interface, ela define que todo mundo que implementar ela, né, esse contrato define que todo mundo que implementar ele precisa explicitamente ter um método void generate, tá? Um método que não retorna nada, chamado generate. Qualquer método, qualquer coisa, é só um contrato, é só uma interface, mas tudo começa por aqui. Depois, é claro, na sua aplicação você vai ter as implementações concretas disso. Então, vamos supor que você tem uma aplicação que trabalha com diferentes tipos de documento, PDF, Word, HTML, e assim por diante, tá? Você vai ter sua classe lá, seu PDF document, seu Word document, e todas essas classes, né, por padrão, elas vão fazer o uso aí da interface iDocument, né? Então você consegue criar diferentes tipos de documento na sua aplicação e muitas vezes você não sabe o tipo de documento que você vai querer criar. O usuário pode selecionar ali, tá com um artigo na tela, selecionar exportar para o Word, exportar para o PDF, exportar para HTML, tá? Não sei. O usuário pode escolher ali na tela e dependendo do que ele escolher, você vai chamar. Então você precisa desse tipo de uma forma mais genérica. Então, na sua base lá, ou onde você for usar essa classe, em vez de usar o PDF, em vez de usar a implementação, você vai usar a abstração, que é o iDocument, tá? Então esse é um cenário muito comum, inclusive é um dos cenários que a gente tem dentro do Solid, tá? Que é o Dependency Inversion Principle, depender mais de abstração e menos de implementação, né? Já falei com vocês sobre isso em outras oportunidades, tá? Então, dentro de cada método aqui, claro, a gente tem as nossas implementações aqui tá só um console.writeLine. Só que agora começa a brincadeira nossa aqui, tá? A gente quer criar diferentes tipos de documento. Ora eu quero criar PDF, ora eu quero criar Word, ora eu quero criar HTML, e eu simplesmente não sei quando eu vou querer criar esses tipos de documento. Tá? Então a gente pode centralizar essa criação em uma classe. E aí que começa a entrar o padrão da fábrica. Tá? Então o padrão da fábrica, o Factory Method, né, o método fábrica, ele é extremamente simples na raiz e ele pode evoluir para coisas um pouco mais complexas. Tá? Uma forma mais simples que eu encaro o Factory Method é você simplesmente ter os métodos estáticos ali dentro das classes, né? Dentro de determinadas classes, como essas entidades, por exemplo. Eu já mostrei isso no curso Domain Driven Design, né? Na parte de modelagem, onde eu gosto de usar o Factor Method ali para ter classes estáticas que já criam produtos derivados. Então, por exemplo, eu tenho uma classe documento, eu já tenho um método ali dentro da minha classe, né? Como se fosse um método construtor ali, que ele constrói um PDF para mim, que ele constrói um Word para mim. Então, eu simplesmente chamo minha classe documento, falo para ele, ó, gera um PDF. Como gera o PDF? Aí é uma outra regra, eu não preciso saber disso em determinado momento, tá? Então, essa é uma das vantagens da gente ter essa fábrica. A gente só delega para a fábrica, né? E ela faz e devolve para a gente. É o que a gente faz no dia a dia. Você vai lá na fábrica de carros, fala assim, ó, me dá um carro XYZ, você não precisa saber como funciona, você não precisa saber como eles criam um carro lá dentro. Como a gente faz isso daqui, tá? Eu recomendo sempre que a gente comece por uma classe abstrata, tá? Então eu gosto de criar aqui uma classe abstrata. Nesse caso aqui, eu criei a classe Document Creator, tá? Então ele é um criador de documento. Nota que eu não estou dizendo se o documento é PDF, se é Word, não quero saber nesse momento, tá? E ela é uma classe abstrata, ou seja, ela não pode ser instanciada, tá? Eu não posso dar um new document creator, tá? Já entende-se que a gente vai ter as classes filhas aqui dela, tá?
tá? Aqui dentro, a gente também tem um método, né, o iDocumentCreator, chamado de createDocument. Então, esse método aqui, ele já está abstrato também, tá? Ou seja, eu vou ter que implementar ele futuramente, tá? E eu tenho aqui o meu Public Void Generate Document, né? Então, esse método aqui é a implementação base que eu tenho na minha classe, tá? Então, ele chama simplesmente o meu método createDocument, tá? E aí as outras classes vão fazer o uso dessa classe aqui, dessa classe predominante. Então, eu tenho uma classe base, eu tenho um molde base para minhas outras classes, né? E ela tem alguns comportamentos aí que eu posso definir como comportamentos padrões. Aí com isso definido, né? Agora sim a gente já tem uma fábrica legal, né? Um criador de documentos legal aí. Tá? Aí a gente pode partir para as nossas implementações concretas aqui, né? Para os nossos criadores concretos. Então eu tenho agora um PDF Document Creator, que ele implementa aqui o meu Document Creator, tá? E eu faço o mesmo para o Word, e se eu tivesse mais 10 documentos, eu ia fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, esses caras aqui agora, eles têm a regra de negócio específica para a criação de PDF, a regra de negócio específica para a criação do documento Word, a regra específica para a criação do documento HTML, né? Já que a sintaxe muda. Por exemplo, se for gerar um HTML, você tem um body, head, title. No XML, você tem outro tipo de formatação. No PDF é um outro tipo. Word é outro tipo, né? Então, cada um tem a sua implementação e não fica tudo dentro da classe principal, não fica um código macarrônico, dá para você testar isso aqui de uma forma individual, tá? A única coisa que você precisa fazer é sobrescrever, né? Então, isso daqui já vai ser, se estiver dentro do Rider aí, ou do Visual Studio, já vai ser forçado a sobrescrever o método createDocument, né? Afinal, no slide anterior aqui eu mostrei que ele é abstrato, né? Então ele precisa ser gerado aqui. Então a gente tem o createDocument, e aí eu não coloquei nada aqui, mas essa seria a regra de negócio da criação de um PDF, tá? Então você poderia colocar as linhas, né? Uma string inicial, uma string final aqui para gerar esse documento. A mesma coisa para o Word e para os outros tipos de documento, né? Então agora a gente tem um criador de PDF, um criador de Word, né, um criador de HTML, qualquer coisa que seja, mas todos eles derivam de um criador de documento. Isso facilita muito o uso dele aqui, tá? Porque quando a gente tem o nosso criador de documento aqui, claro, a gente vai usar a classe específica aqui, né? Então eu quero criar um PDF nesse momento, né? E aí sim, você vai ter o if, só não vai ter o if lá no seu core, no seu código, né? Até tem um vídeo famoso aqui que é não use ifs, né? Gerou uma grande polêmica ali que o pessoal falou, não, uma hora vai ter que usar if. Realmente, uma hora vai ter que usar if. Talvez seja até no select, né? No Dropbox lá, que o usuário seleciona o que ele quer gerar. Mas vai ter que usar if alguma hora, concorda? Mas não naquele código nosso. Se você olhar aquele código nosso, os códigos anteriores aqui do documento, a gente não tem nenhuma tomada de decisão lá dentro. O código está todo específico ali, tá? E o mais legal disso tudo é que no final ele gera aqui pra gente um Document Creator, tá? Então esse Document Creator aqui, ele vai ter sempre um método em comum. Então em qualquer lugar do código você pode chamar esse Generate Document aqui para gerar um documento. Vai ser sempre esse mesmo nome de método, não vai ser Generate PDF e depois Generate Word. Você não vai ter esse problema. Você fala, ah, Balta, mas aqui eu usei PDF aqui no nome, tá? Usou porque é o exemplo que eu coloquei aqui. Mas se você fizesse isso daqui via injeção de dependência, por exemplo, você poderia receber já um Document Creator e resolver essa dependência como um PDF Document Creator. Então, tudo vai do cenário que você precisa. E aí, claro, isso daqui vai gerar pra gente no final uma interface, né? Um iDocument ali, porque ele também é genérico. E aí você pode persistir isso no banco, né? Deixar isso em algum... Não o documento em si, né? Gerar, mas você tem uma interface, né? Você tem um objeto genérico ali, você pode sempre depender do tipo genérico e não do tipo específico. Você pode derivar desse tipo aí, né? Às vezes você quer salvar, né, o arquivo físico no storage, que é uma ótima opção, mas você quer salvar o tipo no banco, né? Você quer definir esse tipo no banco. E aqui, fazendo essa implementação, basicamente, você implementou aí o Factor Method, né? Você tem o Factor Method aqui, de uma forma que não é tão trivial, né, quanto criar simplesmente os statics ali dentro de uma entidade, por exemplo, como eu mostro em alguns cursos, tá? Tudo vai do contexto que a gente está. Não existe uma implementação base para esses itens. Você pode fazer uma implementação diferente da minha, tá? A única coisa que você tem que ter é um método que concentra a criação desses diferentes tipos de objeto. Então, eu tenho PDF, eu tenho Word, eu tenho Excel, PowerPoint, eu tenho diferentes tipos de arquivo. Todos eles têm que derivar do mesmo tipo, lógico, né? Senão não vai funcionar a fábrica, né? Então, assim como eu tenho diferentes modelos de carro, mas todos são carros, todos são automóveis, né? Então, no fim tem que sair um automóvel, mas o tipo ele pode variar ali.
Então é o que a gente está fazendo aqui. No fim, a gente tem um criador de documento que gera um objeto do tipo iDocument, no caso genérico, né, porque eu quis incrementar mais o exemplo para vocês aí, mas a gente pode ter diferentes criadores aí de documento, tá bom? Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui, desse exemplo aqui. Tem mais alguns exemplos que eu deixei no curso lá. Quem quiser fazer o nosso curso de Design Pattern, muito bem-vindo, tá? Eu deixei também mais conteúdo, né, explicação teórica, mais itens aí. Já deixei todos no nosso e-book, um e-book gratuito, aí você já pode acessar, o link tá aqui na descrição. Recomendo que você faça a leitura, porque é um tópico muito importante, é um tópico extenso, não é um tópico muito fácil, eu concordo, tá? Nem de explicar, nem de entender, então precisa assistir e praticar várias vezes. Mas tenho certeza que vocês devem ter gostado desse assunto, principalmente se você ficou até esse momento no vídeo, tá? Agora me conta aí, você já conhecia esse Design Pattern, você já tinha usado o Factory Method, né? Acho que tem o Abstract Factor, que eu vou mostrar aqui no futuro também, falar como eles se relacionam. Você já tinha visto esses itens aí? Já usou isso no dia a dia? Deixa nos comentários aí pra gente fomentar esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.